Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre cultura. E o que é cultura? Cultura é o conjunto de práticas, saberes, normas, valores de uma coletividade. E tudo isso forma a base das relações sociais dessa coletividade. O que eu tô querendo dizer é que a gente só consegue se entender, a gente só se compreende porque a gente compartilha de uma mesma cultura. É através da cultura que a gente busca soluções para os nossos problemas cotidianos. Por exemplo, um problema cotidiano. Eu tô com fome. São agora 9 da manhã e eu tô com fome. Como que eu resolvo esse problema cotidiano? Comendo, né? A gente sabe. Mas comendo o quê? Provavelmente eu vou comer cuscuz, eu vou comer pão francês, eu vou comer ovo mexido, eu vou comer pão de queijo, eu vou comer queijo Minas, eu vou tomar café com leite. Tudo isso que eu falei faz parte da comida típica brasileira, ou seja, faz parte da cultura brasileira. E se eu não morasse no Brasil? E se eu morasse nos Estados Unidos? O que eu comeria no café da manhã? Não seria cuscuz, né? Seria bacon, waffle, ovos mexidos, mel em cima do waffle, panqueca, uma comida um pouco diferente da que a gente come aqui no Brasil. A cultura vai intervir em como a gente estrutura a nossa economia, em como a gente organiza a nossa política, vai intervir também nas nossas normas, nos nossos valores, nos nossos princípios. É natural do ser humano adquirir cultura. Por quê? Porque a gente tem um processo histórico, né? Você nasce e aí você vive com um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas vai criar suas normas, como eles vão viver, vai criar instrumentos de sobrevivência, vai criar pratos típicos e aí esse grupo vai estar formando uma cultura. Então, é natural do ser humano querer viver em coletividade. Logo, é natural do ser humano adquirir uma cultura e criar uma cultura. Gente, e vocês acham que a nossa cultura é estática? Ou seja, imutável? Claro que não, né? A nossa cultura, ela vai sofrendo mudanças, sofrendo variações de geração em geração. Algumas coisas vão se perdendo ao longo do caminho, outras coisas nós vamos adquirindo ao longo do caminho, e assim a cultura vai sofrendo alterações. Hoje em dia, a globalização tem muita influência sobre a nossa cultura. Não só hoje em dia, né? Já que desde a colonização a gente tem contato com outros povos que interferiram na nossa cultura. Mas cada vez mais a gente tem interferência e uma interferência cada vez maior por conta da globalização. Por exemplo, na época da minha avó, era cultural que as mulheres usassem saia e por debaixo dessa saia usassem um negócio que se chama anágua. É como se fosse uma outra saia cor de pele embaixo da saia. Hoje em dia, é cultural que as mulheres usem tanto calça como saia. Não tem esse padrão de mulher usar só saia. E a anágua foi extinta. Ninguém usa anágua para sair. Mas a gente usa calça jeans, né? E por que a gente usa calça jeans? Porque a gente sofreu interferência da cultura de outros países. Só que, infelizmente, gente, as culturas, elas não convivem de forma harmônica e igualitária. Por que não? Porque existem culturas que querem ser melhor do que as outras. Existem sociedades que querem impor seus padrões em outras sociedades. Como é o caso da colonização, né? Como foi o caso da colonização? Lembra que eu já falei para vocês, quando a gente estava falando sobre racismo estrutural, que eu falei que a Europa colonizou países da África, da Ásia, da Oceania e das Américas? E aí, durante essa colonização, eles impuseram
as normas dele, os valores deles, a linguagem deles, a religião deles, ou seja, eles impuseram no restante do mundo a cultura deles. Isso acabou 100%? Será que isso acabou 100%? Acredito que não, né? Na verdade, eu sei que não. Ainda hoje existem sociedades, existem culturas que se acham melhor do que as outras, principalmente os países economicamente desenvolvidos, né? Eles se sentem melhor a ponto de querer impor a forma de vida deles a outras pessoas, a outras sociedades, a outras culturas. E aí, essa hierarquização cultural, ou seja, o fato de colocar uma cultura acima da outra, uma cultura melhor do que a outra, acaba gerando erroneamente um juízo de valor sobre o que é cultura. Então, tem muita gente que trata como cultura só a cultura erudita, ou seja, só a cultura de elite, a cultura intelectualizada. E não é só isso que é cultura. Todos nós temos cultura, toda a sociedade tem cultura. Não sei se vocês já ouviram uma expressão assim, fulano tem muita cultura. Quando a pessoa fala isso, no senso comum, né? Quando a pessoa fala que fulano tem muita cultura, o que ela costuma querer dizer com isso? Ela costuma querer dizer que fulano é muito inteligente, que fulano é muito vivido, conhece vários lugares diferentes, frequenta museus, teatro, estuda, lê livros, e não necessariamente só isso é cultura. Fulano tem sim muita cultura, mas cicrano, que não é viajado, que não lê vários livros, que não vai a museu, também tem cultura, porque cicrano, ele escuta forró na casa dele, e isso é cultura. Ele come arroz com feijão na hora do almoço, e isso é cultura. Ele fala oxente quando ele se espanta, e isso é cultura. Ele dança funk, e isso é cultura. Então, todos nós temos cultura, todos nós vivemos numa comunidade cultural, uma comunidade que tem cultura. Não é só a cultura erudita que é cultura, a cultura popular também é cultura. E elas deveriam ser igualmente valorizadas e não hierarquizadas, né? Até porque uma cultura, ela vai representar um grupo, ela vai representar o contexto histórico e social daquele grupo. Por exemplo, por que hoje a gente tem o costume de comer feijoada? Porque há muito tempo atrás, na época da escravidão, os escravos, eles colocavam partes de porco dentro do feijão que sobrava para eles poderem comer. E isso acabou virando cultural. Por que hoje a gente tem a festa junina? Porque há muito tempo atrás, quando os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram junto com eles a religião católica, eles trouxeram também essa data festiva. E hoje a gente ainda comemora essa data festiva. Então, a nossa cultura, ela é baseada na nossa história. E cada sociedade tem uma história diferente, tem um contexto diferente, vive em locais diferentes, com climas diferentes, que também vai interferir na nossa cultura. Num lugar frio, como a Inglaterra, a bebida típica é chá. E num lugar quente, num lugar de calor, o que é típico aqui no Brasil? Água de coco, caipirinha, são bebidas típicas brasileiras. Gente, encerramos por aqui nosso assunto sobre cultura, nosso assunto de hoje sobre cultura, porque a gente ainda tem muito mais o que falar sobre isso, tá bom? Um beijo!